Olá de novo, já devem ter percebido que este balanço mensal das leituras feitas cá em casa durante o mês de agosto está dividido em duas metades. A primeira metade já deve estar aí nas internets, ou seja, no YouTube. Nessa primeira metade eu falo-vos basicamente de quantas foram as nossas leituras durante o mês de agosto, daquilo que correu bem ou menos bem no que diz respeito às minhas leituras, e falo-vos de 4 leituras das 10 que eu fiz durante o mês de agosto. Falta-me falar de 6, mais das leituras que o meu marido fez. Pronto, esperemos que esta segunda metade não fique demasiado gorda, não é? Mas pronto, a ver, vamos. Comecemos logo, vamos logo direto ao assunto, que é para não perder muito tempo. Das 6 que me faltam falar, 3 delas, que é delas que eu quero falar já a seguir, estão ligadas entre si porque são exemplos de clássicos da literatura do século XX, literatura estrangeira. Uma delas, uma das 3 obras, é de um autor que é dos meus favoritos, dos clássicos do século XX estrangeiro, e depois 2 delas são de obras de autores que eu nunca tinha lido. Eu acho que de uma delas poderei ter lido alguma coisa na altura da universidade, mas se li já não me lembro absolutamente nada. Pronto. Começando por aquela que é então de um autor que muito me diz e que é dos meus autores favoritos estrangeiros clássicos do século XX, falo-vos de Stefan Zweig e falo-vos de Amok. Sim, esta é, não sei, eu já li várias obras de Stefan Zweig, já de certezinha absoluta que já li mais do que 5. Esta comprei-a no dia 30 de agosto de 2022, na Feira do Livro de Lisboa, e li-a em 2 dias, entre o dia 8 e o dia 9 de agosto, porque é uma obra muito fininha, como é tudo aquilo que eu já li, tirando O Mundo de Ontem, que é uma biografia, uma autobiografia do autor. Tudo aquilo que eu leio de Stefan Zweig é sempre muito fininho, e isso é uma das coisas que eu mais admiro neste autor, o quanto ele consegue mexer connosco e trazer-nos histórias assim daquelas que ficam na memória em tão pouco espaço, ou seja, em tão poucas páginas. E esta não é exceção. Vamos encontrar aqui um narrador de primeira pessoa do qual não sabemos nada, a não ser que ele está, como é que eu ia dizer, numa viagem de barco de regresso às Ilhas Britânicas, e é nessa viagem que, durante um passeio noturno que ele faz pelo exterior do barco, que agora não me lembro o nome específico, que ele conhece alguém que lhe vai narrar a sua história e o porquê de estar também naquela travessia, naquela viagem de barco, e o porquê de estar numa situação de alguém completamente desaustinado, completamente fora de si e entregue a um vício que eu não vou dizer qual é. Vamos então acompanhar essa narrativa dessa personagem ao nosso narrador de primeira pessoa e vamos perceber o título desta obra, o que é que verdadeiramente significa esta palavra, que eu não conhecia, sou sincera, e tudo aquilo que esta palavra e tudo aquilo que ela representa trouxe à vida dessa personagem que está a narrar a sua história. Vamos perceber que num curtíssimo espaço de tempo, tudo aquilo que era uma existência pacífica e até muito banal e até muito, como é que eu ia dizer, muito aborrecida, mudou drasticamente com a visita de uma mulher. E mais não vos digo, porque não vale a pena, é uma obra muito curta, não vale a pena eu estar aqui a dizer muito mais daquilo que eu já vos disse. Poderia, tal como está aqui na contracapa, dizer-vos o que é que significa Amok, mas não vos digo, deixo isso para que vocês descubram, se estiverem interessados em ler esta obra, porque eu sempre que leio Stefan Zweig vou às escuras e sempre fico deliciada com aquilo que ele me conta e com a intensidade que ele coloca nas suas tramas, que são tão curtinhas e que mesmo assim são tão intensas que nos deixam assim algo abananados, como eu fiquei, mais uma vez. Gostei muito desta obra, não é a minha favorita das histórias, destas novelas de Stefan Zweig, não é a minha favorita, dei-lhe um 8 em 10, mas mesmo assim acho que é uma belíssima entrada
na obra gigantesca, vastíssima de Stefan Zweig e que eu quero continuar a conhecer. E dei-lhe um 8 em 10, lá está, não foi a minha favorita, não chegou a algumas como 24 horas da vida de uma mulher, ou o Mendel dos livros, ou outras que eu agora não me estou a recordar o título, mas é uma obra que vale muitíssimo a pena conhecer e que eu gostei imenso de ler e que mais uma vez demonstrou que Stefan Zweig era genial naquilo que escrevia, assim, num curto espaço, não é? Num número muito reduzido de páginas. Vale muitíssimo a pena conhecerem Stefan Zweig, não se vão arrepender. E este Amok é, porque não, uma belíssima entrada nas letras deste autor austríaco. Continuando em clássicos, como eu já vos disse, li também durante o mês de agosto uma obra que veio exatamente das mesmas, da mesma editora, exatamente no mesmo dia cá para casa, e falo-vos de uma obra também da Relógio d'Água, que eu li entre o dia 15 e o dia 19 de agosto e falo-vos de Reviver o Passado em Brideshead, de Evelyn Waugh. É sim, Paulinha, eu já sei que meti a pata porque disse que esta obra era de uma autora e não é, bastar-me-ia fazer isto, né? Mas eu não fiz e meti a pata, e depois a Paulinha, que está sempre atenta, disse-me: olha que não é uma autora, mas sim um autor, e disse-me que isto é Evelyn ou Evelyn. Ela disse-me, e eu já não me lembro. Pronto, a Paulinha, desculpa, é assim, é a vida. Porquê é que eu quis comprar esta obra? E depois lê-la, obviamente. Porque há muitos anos atrás deu a adaptação, a série desta obra, ainda na RTP1, com o fabuloso Jeremy Irons. E eu lembrava-me assim, tinha lives dessa adaptação à série. Claro que depois apercebi-me de que esta obra também já foi adaptada a filme, e é do filme que nós temos aqui então, na capa e na contracapa, as personagens, aqui com a fabulosa, e agora está-me a dar uma branca, parece a Dora, Emma Thompson, e de outras 3 personagens importantíssimas da trama que estão aqui, porque esta obra vai-nos fazer conhecer várias personagens da família Marchmain, e vai-nos fazer conhecer também Charles Ryder, que quando vai para a faculdade, quando vai para a Universidade de Oxford, conhece Sebastian, que é o filho de quem é representado por Emma Thompson, que eu agora não me lembro do nome, pronto, e é esse, como é que eu ia dizer, esse conhecimento, esse travar de conhecimento entre os dois, que vai arrancar a trama e que nos vai perceber de uma dependência que Charles Ryder e do fascínio que esta família dos Marchmain vai ter sobre ele, nomeadamente o seu Sebastian, mas também outros elementos que ele vai conhecendo à medida que se torna mais íntimo de Sebastian e vai sendo, como é que eu ia dizer, uma visita frequência de Brideshead, que é nada mais nada menos que a residência dessa família. É isto que nós vamos acompanhar numa altura do pós-Primeira Guerra Mundial e início da Segunda Guerra Mundial, onde nos vamos dar conta da decadência daquilo que era a aristocracia britânica, daquilo que eram os seus costumes, as suas tradições, a sua forma de estar na vida, e vamos acompanhar também uma trama que nos vai levar a perceber outras temáticas muitíssimo importantes associadas nomeadamente à religião católica, que não é de maneira nenhuma, não era e não é de maneira nenhuma a religião predominante em Inglaterra, mas é uma religião que está aqui muito bem vincada e que faz com que nós percebamos, mais uma vez, que
quem é crente tem muitos questionamentos em relação a essa mesma religião, que muitas vezes pode não concordar com tudo aquilo que são os ditames dessa religião, mas que acaba por seguir, muitas vezes contrariado, esses mesmos ditames e não ter a vida que gostaria de ter se não seguisse estes mesmos ditames religiosos. É muito disto que nós temos nesta obra que me fez gostar de 2 ou 3 passagens fabulosas associadas àquilo que eu acho que é uma descrição quase ímpar do amor e de uma relação amorosa e de tudo aquilo que são aqueles sentimentos e aquelas sensações pelas quais nós passamos quando estamos apaixonados por alguém. Temos aqui 2 ou 3 momentos maravilhosos, mesmo assim muito bem escritos, mas depois temos uma obra que, como aborda muito esses questionamentos religiosos e como está muito dependente dessa religiosidade, foi uma obra que eu achei algo estranha, foi uma obra que não me deu as respostas todas que eu gostaria de dar, que se afastou de algumas personagens muito importantes da trama e não me deu as respostas e não deu, como é que eu ia dizer, o protagonismo a essas mesmas personagens, nomeadamente ao Sebastian, que eu gostaria de ter visto. E no geral foi uma leitura que eu considerei algo estranha, que me marcou muitíssimo em algumas passagens, como eu já vos referi, mas que no geral me deixou algo distante, porque eu não, como é que eu ia dizer, como eu não sou crente, não sou a leitora que mais se identifica com esses questionamentos religiosos, e para além disso, o não me ter dado primazia e protagonismo a quem eu gostaria que tivesse dado, não sei, não foi uma leitura que me tenha conquistado e por isso mesmo eu só lhe dei um 7 em 10. Fico agora com muita curiosidade para ver o filme e, por que não, mas isso será extremamente complicado de encontrar, a tal série protagonizada pelo fabuloso Jeremy Irons. Gostaria imenso, que acho que as adaptações podiam dar-me respostas que eu não encontrei aqui. Mas é uma obra que eu percebo a importância da mesma, mas que a mim não me agarrou como eu estava à espera que agarrasse. 7 em 10 e foi então o segundo clássico do século XX que eu li durante o mês de agosto. O terceiro clássico, comprei-o também em 2022, mas desta vez na Feira do Livro do Porto, e comprei-o por 2 razões. Primeiro, porque foi uma obra traduzida pelo meu querido José Saramago, e por outro, porque a capa, ou melhor, esta jacket, não é? Esta sobrecapa está relacionada com a adaptação a filme deste Chéri de Colette e tem nada mais nada menos do que uma das minhas atrizes favoritas, que é Michelle Pfeiffer. Sempre achei esta mulher lindíssima e, para além disso, uma excelente atriz. E o que é que nós vamos encontrar aqui? Vamos aos inícios do século XX, nomeadamente a Paris, e vamos encontrar uma obra que eu achei muito à frente do seu tempo, não é? Porque aborda assim, sem pruridos, não é? Coisas que eu não estava à espera de encontrar numa obra do início do século XX, ainda por cima escrita por uma mulher. E aborda o mundo das cortesãs, não é? Dessas senhoras que, tal como esta senhora que aqui está, levavam determinados jovens a entrar na vida adulta, abrindo-lhes as portas da sua casa e, nomeadamente, da sua cama, para ensinar-lhes como é que eles deveriam comportar-se dentro, melhor, fora e, sobretudo, dentro de casa, na sua intimidade com uma futura esposa. Esta, como é que eu ia dizer? Como é que ela se chama? O Chéri é o rapaz, não é? Por incrível que pareça. Vocês perdoem-me. Também, perdoem-me, por favor. Esta Léa, ou Nunune, não sei se estou a dizer isto com sotaque francês, é então a nossa protagonista, e o Chéri, ou o Fred,
é esse rapaz que ela ensina, ao qual abre as portas da intimidade durante uns 7 anos, ou seja, ela dá-lhe esses ensinamentos durante 7 anos e depois vamos perceber que, passados esses 7 anos, a vida dele muda, ele tem que começar a sua própria família e é essa mudança na vida dos dois que nós vamos acompanhar aqui e vamos perceber as consequências que essa mudança na vida dos dois vai ter tanto para um como para o outro e de que forma estes 7 anos foram ou não indiferentes para um e para o outro, ou seja, se floresceram ou não sentimentos entre os dois desta convivência tão íntima durante 7 anos. É isso que nós encontramos aqui, num estilo bastante elaborado, mas sem pruridos, ou seja, abre-nos bem a porta daquilo que era o mundo das cortesãs. E vamos, então, através deste estilo algo pomposo, mas como eu estava a dizer, sem pruridos, conhecer mais aprofundadamente esta Léa e este Chéri. Vamos perceber as grandes diferenças entre um e o outro, vamos perceber o quanto ele é mimado e caprichoso e o quanto esses caprichos dele vão ter um papel fundamental na forma como esta obra encerra. Como é que esses caprichos dele vão ter um papel preponderante no desenlace desta obra, que é um desenlace que me deixou muito triste mesmo, muito. Percebo perfeitamente o quanto a Oprah Winfrey diz aqui. A cena final é por demais comovente, leva-me às lágrimas e sim, a cena final, sobretudo para nós mulheres, é muito dolorosa. Custou-me imenso lê-la, custou-me imenso, condui-me imenso e só me apeteceu esbofetear este Chéri, mais do que o que eu já tinha vontade de esbofetear antes. Pronto. É uma obra que eu gostei bastante de ler. Dei-lhe um 8 em 10 e este 8 em 10 tem muito a ver com o final. O final é mesmo poderosíssimo, é um final maravilhoso e que eu depois cusquei na adaptação porque encontrei passagens no YouTube e está muito, muito bem retratado na adaptação a filme. E esta Michelle Pfeiffer, mais uma vez eu faço-lhe uma vénia, porque tudo aquilo que eu senti ao ler as páginas finais, eu consegui sentir ao vê-la nessa cena final desta obra. Vale muitíssimo a pena. Gostei muito de conhecer esta Colette. Não é que o seu estilo algo pomposo seja aquele que mais me agrada, mas aquilo que ela me trouxe de história, das personagens, deste pouco prurido em abrir as portas da vida das cortesãs do início do século XX parisiense, gostei muito disso e a cena final vale muitíssimo a pena e vale, penso eu, quase 70% desta leitura. Vale muitíssimo a pena e valeu a pena eu ter comprado esta obra por 2,5€ nos alfarrabistas da Feira do Livro do Porto, ok? O que é que me falta mostrar-vos? Falta mostrar-vos as duas, não me falta nada, falta mostrar 3 obras. 3 obras, falar de 3 obras, ai senhor. Uma delas, ou melhor, 2 delas, estou-me a dar conta agora que se foram 2 que eu li sem estar nos planos do mês de agosto, mas 2 delas dá perfeitamente para eu juntar, porque 2 delas estão muito ligadas em termos de temáticas. Começo por aquela que fazia parte dos meus planos e falo-vos de Lealdades de Delphine de Vigan. Comprei esta obra também de mim para mim no Natal de 2022, ela veio juntinho com A Vida Contada de A.J. Fikry e lia do dia 13 ao dia 15 de agosto, porque é uma obra fininha também, é uma obra que tem 160 páginas, mais ou menos, não é? E é uma obra que nos leva a conhecer várias personagens, mas aquela que mais me marcou desta obra, e deixem-me ver se eu encontro onde é que eu tenho o nome, né? Pronto, aquele que porque nós temos vários protagonistas nesta obra, um deles, ou melhor, uma dessas personagens é a narradora, nós temos
sobretudo 4 protagonistas aqui nesta obra. Temos o Theo, o Matisse, a Helene e a Cécile. E vamos conhecer os rapazes, o Theo e o Matisse, são... Ai, peço desculpa. São dois jovens que frequentam a mesma escola, são da mesma turma e são amigos por questões, como é que eu ia dizer? Juntaram-se e criaram uma amizade porque mais ninguém da turma fala com eles, ou seja, eles são aqueles que são os abandonados, não é? Os ostracizados, e acabam por juntar-se e por criar uma amizade. Amizade essa que nós vamos perceber que é uma amizade algo estranha, e é uma amizade onde um deles tem uma clara dependência sobre o outro, ou seja, sente-se completamente dependente do outro. E vamos conhecer também duas mulheres, uma Helene e uma Cécile. A Helene, que é a professora dos dois, e a Cécile, que é a mãe de um dos dois. E vamos conhecer estas personagens e vamos perceber que todas elas têm, como é que eu ia dizer, uma vida difícil e uma vida que, por muito pequena que seja, já tem um passado, não é? Bem pesado, e vamos compreender o quanto muitas vezes aquilo que os pais fazem, as ações que os pais tomam, têm consequências muito drásticas nos filhos, sejam eles ainda adolescentes ou sejam eles já adultos. Há determinadas, como é que eu ia dizer, há determinadas ações e determinadas coisas que os pais fazem que, mesmo passado muitos anos, elas ainda continuam muito marcadas na vida das pessoas, e é isso que nós vamos encontrar aqui. E vamos perceber também que muitas vezes são esses passados muito pesados que não esquecemos, que fazem com que nós estejamos com os olhos muito abertos e percebamos aquilo que não está a funcionar, aquilo que parece que à partida não acontece nada, mas que, olhando mais atentamente para uma pessoa, olhando mais atentamente para um adolescente, nós vamos perceber, muitas vezes enquanto professores e professoras, que aquilo que está por trás daquele olhar é muito mais negro e muito mais sofrido do que à partida parece. E é isso que nós encontramos aqui. Encontramos aqui 4 histórias muito pesadas, ligadas, muito bem interligadas umas com as outras, e que me deixaram quase sem fôlego e que me levaram a perceber que nós, enquanto pais, enquanto progenitores, temos que ter muita consciência daquilo que fazemos. Não, e que muitas vezes aquilo que fazemos, ou quase sempre aquilo que fazemos, implica, influencia, direto ou indiretamente, a vida dos nossos filhos. E é isso que nós temos aqui muito bem vincado, e foi isso que me agradou imenso nesta primeira obra que eu li desta autora Delphine de Vigan, e que eu gostei mesmo muito, dei-lhe um 9 em 10, e valeu muitíssimo a pena conhecer estes 4 protagonistas, valeu muitíssimo a pena conhecer as dores deles, as razões que estão por trás das dores deles, e perceber que às vezes não é preciso muito para que alguém que esteja mais atento tente deitar a mão, tente auxiliar quem não quer à viva força ser auxiliado porque não quer demonstrar que está numa situação muito, muito difícil de suportar. Gostei muito, muito mesmo, dei-lhe um 9 em 10 e recomendo vivamente. A outra obra que eu ligo a esta, porque tem muito, muito a ver, é então esta pérola, que foi a melhor obra que eu li durante o mês de agosto. Falo-vos de Filho, de Alejandro Palomas. A Tita do Prazer das Coisas, a Rita do Cantinho Literário da Rita, já me bateram na cabeça não sei quantas vezes para eu ler Alejandro Palomas, nomeadamente a obra Mãe, ou A Mãe, eu acho que é Mãe. Mas como essa obra ainda não mora nas minhas estantes, eu tive que ler Filho, que também é do mesmo autor,
e que é a obra que ele publicou depois de ter publicado Mãe. Também veio comigo da Feira do Livro do Porto, juntinho com o Cherry de Colette, os dois juntos custaram-me 5 euros, ou seja, 2,5 euros cada um. E este filho, eu estava com muita curiosidade por saber de que é que tratava e por saber se Alejandro Palomas iria ter o impacto em mim que já teve com a outra obra, na Tita e na Rita. E posso dizer-vos que sim. Que obra fantástica, maravilhosa, a maneira como ele escreve, a maneira envolvente como ele chega até nós com as histórias. Eu só li esta, mas já quero ler tudo de Alejandro Palomas. É uma obra que nos leva mais uma vez a um contexto de famílias e de escola, de professores e de outras entidades do sistema educativo que se dão conta de que por detrás de uma cara que parece que está sempre contente e de alguém que tem uns sonhos, assim, algo estapafúrdios, e de alguém que parece estar sempre bem na vida, que por trás de tudo isso há uma dor sem fim. Uma dor que... já me estou a arrepiar. De uma criança de 9 anos que não tem estofo de maneira nenhuma para aguentar com tanta dor e com tanta coisa associada à sua dor e à dor dos outros. É uma obra muito sofrida que, tal como Lealdades, nos mostra essa dor tremenda de adultos e de crianças, mas que nos mostra que muitas vezes, ainda bem que há alguém que partilha, como é que eu ia dizer, uma rotina com as crianças, de uma forma muito próxima, muito como é o que acontece nas escolas, e que dessa partilha de dias e de horas há forma de chegar a alguém que não quer de maneira nenhuma que as pessoas que estão à volta dela, nomeadamente estas crianças, não querem de maneira nenhuma mostrar que estão a sofrer horrores. E esta obra é um soco, sabem, um murro no estômago, fez-me chorar baba e ranho, mas fez-me ficar com o coração quentinho e fez-me perceber mais uma vez que os filhos não têm que levar com uma carga demasiado pesada nos seus ombros, assim, tão estreitinhos e tão frágeis, daquilo que é a vida dos pais. Olhem, vale muitíssimo a pena. Este Alejandro Palomas é uma pérola e eu adorei. Se foi a melhor, como é que eu ia dizer, a melhor leitura que eu fiz durante o mês de agosto, é óbvio que eu dou-lhe um 10 em 10 e que recomendo, junto-me à Rita e à Tita, e rogo-vos para lerem Alejandro Palomas. Vale tudo aquilo que vocês estão à espera de valer e muito mais. Adorei, adorei, adorei. A última obra da qual eu vos quero falar e que li em agosto, não foi a última obra que eu li em agosto, porque a última obra que eu li em agosto foi esta, que chamou muitíssimo por mim. Também não estava nos meus planos, lia no Kobo e foi, quiçá, penso eu, foi a única obra que eu li de autores portugueses durante o mês de agosto e foi de uma autora que é uma das autoras que mais carinho, pela qual nós aqui em casa, adultos, temos mais carinho, e falo-vos de Patrícia Reis, e falo-vos da obra da Meia-Noite às 6, que eu li no Kobo. Deixo-vos ficar aqui a capa, li em 3 dias, foi a 12ª obra que eu li de Patrícia Reis, sim, ouviram bem. Já li 12 obras da autora e recomendo-vos vivamente Patrícia Reis, se vocês ainda não leram nada dela, vale muitíssimo a pena. E este da Meia-Noite às 6, por que não, está disponível no Kobo Plus gratuitamente e é uma obra que nos leva a uma época que da qual não temos saudades nenhumas, penso eu, e falo-vos da época da pandemia, e vai-nos fazer reviver tudo aquilo que foi aquele sufoco da pandemia e tudo aquilo que foram aqueles dias e aqueles meses sem fim de
toda uma rotina de higiene, de tirar tudo, de limpar tudo, de desinfetar tudo, e também daquilo que foi a solidão inerente à pandemia para muita gente, daquele sufoco claustrofóbico de estar em casa e de fazer tudo a partir de casa, e daquilo que foi, infelizmente, também para muita gente, e que foi perder os seus entes queridos por causa de um bicho que abalou e abalroou todo o mundo durante muitos meses, muitos mais meses do que aquilo que nós estávamos à espera e do que nós queríamos. Vamos conhecer várias pessoas nesta obra curtinha que eu li no Cubo. Vamos conhecer a Susana, o Rui, o António, o Miguel e a Rita, mas sobretudo a Susana e o Rui, que são os dois grandes protagonistas e que nos levam a conhecer as outras personagens. São dois protagonistas que estão ligados entre si pela profissão, ou melhor, pelo espaço relacionado pelo seu local de emprego, e que nunca que até determinado momento, até antes da pandemia, não se conheciam, mas que depois a pandemia faz com que eles se conheçam primeiro através das palavras que trocam e só muito mais tarde fisicamente, presencialmente, e vamos perceber as histórias deles, o sofrimento que está por trás das histórias deles, dela sobretudo associada à pandemia, dele sobretudo associado a questões mais íntimas da sua vida, e vamos apaixonar-nos, pelo menos eu apaixonei mais uma vez pelo estilo de Patrícia Reis e por tudo aquilo que ela nos conta destas pessoas e de tudo aquilo que foi uma época difícil, muito difícil para todos nós, muito mais difícil para quem perdeu os seus entes queridos, e de tudo aquilo que muitas vezes uma simples palavra, um simples gesto de empatia faz minorar a solidão de muita gente. Gostei imenso desta obra, adorei-a. É certo que eu percebo por que motivo é irritante para alguns leitores o facto de a autora se referir à Susana e ao Rui sempre pelo nome completo. Realmente mexe um bocadinho com os nossos nervos, mas de resto é uma obra maravilhosa, que com esse lado difícil ainda de se falar sobre que foi a pandemia, mas foi uma leitura muito boa e que eu adorei e à qual dei um 9 em 10. E agora vou parar isto porque senão vou ficar sem pio. Estou cheinha de calor, estou a levar aqui com o sol, mas isto já está quase a terminar, só me falta falar das obras que foram lidas pelo meu marido. Relembro que o meu filhote não concluiu nenhuma leitura durante o mês de agosto. O meu marido concluiu 4, não foram muitas, estava à espera que ele tivesse lido mais, mas pronto, foram as que ele conseguiu ler durante o mês de agosto. Leu 2 cujos exemplares nós temos em formato físico, ou seja, que fazem parte das nossas estantezinhas, e leu 2 no Kobo, porque ele anda também, tal como eu, viciadinho no Kobo, e nós temos verdadeiramente dado uso a esta geringonçazinha que veio cá para casa no Natal e que muitas obras nos têm trazido e que muito usinho temos dado nós ao Kobo, tanto eu como ele. Pronto. Começo por falar sobre as 2 obras que ele leu em formato físico. Uma delas eu já li, aliás, a opinião desta obra é aquela que mais visualizações tem aqui no cantinho. Falo-vos de A Breve Vida das Flores, de Valérie Perrin. Eu li esta obra em 2022, ele só a leu agora em 2024 e ele gostou bem mais do que eu. Eu já estava à espera de que ele fosse gostar bem mais do que eu desta obra. Fui eu, inclusive, que lhe recomendei que ele lesse. Volto a lembrar que se alguém aí desse lado, que eu acho difícil, mas se alguém aí desse lado ainda não leu esta obra, que não leia a sinopse, porque ela tem um spoiler gigantesco, certo? Mas, como eu vos estava a dizer, ele gostou bem mais do que eu, gostou muito mais de conhecer esta Violette e tudo aquilo que foi a sua vida difícil, dorida, sofrida, tumultuosa, e que a levou a
ter que tomar decisões drásticas e a ter que viver num local muito sui generis. E mais não digo, se vocês quiserem ver a minha opinião mais aprofundada desta obra, eu deixo-vos ficar aí nos cartõezinhos, está bem? Também é fácil de encontrar aí, se pesquisarem na minha playlist das opiniões aqui do cantinho. Mas, como eu estava a dizer, e para concluir, eu dei-lhe na altura um 8 em 10. Há aqui coisas a mais para o meu gosto. Achei que a autora, tal como aconteceu com o 3, que eu ainda gostei menos do que este, traz demasiadas coisas, quer pôr demasiadas coisas na trama, e há aqui uma outra coisa dessas coisas, passando a redundância, que ela colocou na trama, que a mim pouco ou nada me disse e que eu achei forçado. O meu marido, pelo contrário, não achou e adorou e deu-lhe um 10 em 10. A outra obra que ele leu, Física, mais ninguém cá de casa ainda leu, não é? Aliás, foi uma obra que nós compramos para o nosso filhote, mas que ele, como é óbvio, como é costume, já leu primeiro do que o filho, e falo-vos de A Noite Mais Longa de Todas as Noites, de 1926 a 1974, de Helena Pato. É uma obra de não ficção, sim, e é uma obra que está associada a tudo aquilo, creio eu, que tem a ver com a ditadura, não é? Tem a ver com acontecimentos vividos no nosso país, então asfixiado por uma longa, cruel e impiedosa ditadura. Pronto. Ainda não li, não vos posso dizer muito mais. Tenho muita curiosidade em ler esta obra, ok? Pronto. Como vocês veem, tem imensos capítulos. Pronto. E ele gostou muito. Deu-lhe o 9,5 em 10. Ainda não sei exatamente por que motivo não lhe deu a nota máxima, mas é uma obra que vale sobretudo para quem, tal como o meu filho, é assim um bocadinho obcecado com a história portuguesa do século XX, nomeadamente com a ditadura e com tudo aquilo que trouxe de horror e de ostracismo e tudo aquilo que trouxe a todos os portugueses que viveram durante essa época. 9,5 em 10. Falando-vos agora, e para concluir, daquilo que ele leu no Kobo, leu duas obras de... Ai não, esperem, afinal ele leu 4 obras. Não, sim, estou enganada. São 4 obras. Falta-me falar de 2, eu já estou aqui a ver outra, mas esta foi de setembro, desculpem. As 2 que ele leu no Kobo foram de 2 autores portugueses. 2 autores portugueses de que ele gosta muito, um homem e uma mulher, e leu de Domingos Amaral, sim que ele ama Domingos Amaral. Eu já não me junto a ele, mas ele gosta imenso de Domingos Amaral, e leu O Cemitério dos Eternos Prazeres. Deixo-vos ficar aqui a capa. Não sei exatamente de que é que trata, ou melhor, ele contou-me a trama, contou-me algumas coisas e deu-lhe o 9,5 em 10, e eu sei-vos dizer por que motivo. Porque há muita coisa, segundo o que ele diz, que se vai repetindo ao longo da trama e para ele não havia necessidade dessa repetição. Porque a trama, segundo ele, está muito bem construída, está construída de uma forma original, mas essa forma original faz com que determinados acontecimentos e determinados aspectos sejam abordados e mencionados por várias personagens e de uma forma repetitiva. Por isso é que ele lhe deu apenas um 9,5 em 10. E este apenas vale o que vale, não é? A última obra que ele leu em agosto foi também de uma autora da qual nós gostamos imenso. Falo-vos de Tânia Ganho e falo-vos da última obra que ela lançou e que eu ainda não li, mas que quero mesmo muito ler, sei que me vai fazer sofrer. Falo-vos de O Meu Pai Voava. Sei que é uma obra curtinha e que é uma homenagem ao pai que já não está na vida de Tânia Ganho, e ele deu-lhe a nota máxima, deu-lhe um 10 em 10, e é mais um motivo para que eu queira ainda mais ler esta obra de Tânia Ganho. E já falei demasiado, mais do que se isto ficasse tudo junto, era quase 1 hora. Pronto.
Já falei tudo o que tinha a falar das nossas obras e das nossas leituras do mês de agosto. Espero que vocês tenham gostado. Espero que me digam aí se sobreviveram estas duas partes, ok? Não se esqueçam de me dizer isso, que é para eu saber quem é que sobrevive a tanta coisa. E que me contem como é que foi o vosso mês de agosto, se também participaram no Agosto ao Quadrado, se têm alguns quadradinhos aí que me queiram recomendar. E qual foi a vossa melhor obra e leitura do mês de agosto? Deixem, por favor, deixem ficar isso aí em baixo. E o que é que acharam das nossas leituras? Se já fizeram alguma, se ficaram entusiasmados e curiosos com outra, ou uma qualquer, o que vocês quiserem. Já estou a gaguejar porque já estou a falar há demasiado tempo e já estou a meter os pés pelas mãos, mais propriamente. Pronto. Um beijinho muito grande, vemo-nos num próximo vídeo e não se esqueçam de ver as duas partes, ok? Beijinhos!